Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o filme A Escavação. Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra utilizando os links do canal que também estão na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem e patrocinarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então, muito obrigada. Pra quem não sabe, eu sou arqueóloga e já tem um tempo que eu tenho muita vontade de trazer mais vídeos sobre arqueologia aqui no canal. Eu já até fiz um vídeo explicando o que é arqueologia, vou deixar ele nos cards. E tive ideias também para outro quadro, mas eu decidi começar com algo que a maioria de vocês tem contato e que é por meio disso que a maioria das pessoas leigas tem contato com arqueologia, que é filme, livro, documentário, enfim. Então, nesse quadro Arqueologia e Cultura Pop, eu vou falar de produções, sejam elas literárias, cinematográficas, documentários desses para Netflix, History, enfim, que abordam arqueologia. E vou falar o que neles está correto e o que está errado. Porque muitas dessas produções abordam a arqueologia de uma forma bem equivocada, né? Antes de eu ter a ideia, de fato, para fazer um quadro assim, eu fiz a resenha do livro O Último Templário, que tem uma arqueóloga como protagonista, então também vou inserir ele na playlist, já que lá eu também falo o que aquela arqueóloga faz de errado. Eu vou começar falando de A Escavação, porque além dele ser uma produção mais recente, é uma das produções que eu assisti, eu acho que é a produção que eu assisti que aborda a arqueologia de uma forma mais correta, tá? Então, eu decidi falar dele não só porque ele é recente, mas porque quando eu for falar de coisas tipo Indiana Jones, Tomb Raider, que eu pretendo falar aqui, vocês já vão ter uma noção do que eu tô falando, porque eu já expliquei o que tá certo e o que tá errado num filme que aborda a arqueologia da forma mais correta possível. A Escavação é baseada num livro de mesmo nome do escritor John Preston, que foi publicado lá fora em 2017. Aqui no Brasil esse livro não foi publicado ainda, mas eu espero que com o filme aí sendo bastante comentado, alguma editora traga esse livro pro Brasil. Inclusive, fica aqui o pedido e pode me mandar a editora que publicar, que eu vou querer ler, vou querer fazer resenha. Enfim, gostaria muito que esse livro fosse publicado aqui. O filme vai contar a história da Edith Pretty, uma viúva que contrata um escavador chamado Basil Brown para escavar um sítio arqueológico que tem na propriedade dela. Ele começa esse trabalho sozinho, mas na medida que o trabalho vai prosseguindo, ele acaba achando uma embarcação que ele acredita ser anglo-saxã e o Museu Britânico se envolve na escavação e eles vão fazer essa escavação em conjunto. O filme vai se dividir entre contar a história da Edith, mostrar essa escavação, como é a escavação, tem uma parte boa do filme sobre isso, afinal é o título do filme, né? Contar a história do Basil Brown e dos arqueólogos ali dessa equipe. Logo no começo do filme, a gente tem algumas informações interessantes sobre o Basil Brown. Ele abandonou a escola aos 12 anos, mas nem por isso ele deixou de buscar conhecimento. Então, ele é um cara com sede de conhecimento e ele é autodidata em arqueologia, geologia, astronomia e vários idiomas. Ele sabia falar vários idiomas. O amor dele pela arqueologia, principalmente para mim que sou da área, foi algo muito tocante de ver. O filme, gente, ele é baseado em fatos reais, mas eles inserem alguns elementos ficcionais na trama. Mais pra frente eu vou falar disso. O filme se passa no contexto da Segunda Guerra Mundial, então é muito interessante que, além da trama ali da escavação e dos personagens envolvidos na escavação, a gente vai acompanhar um pouco o contexto da guerra também. Falando como uma mera espectadora, sem considerar que eu sou da profissão retratada,
ali no filme, eu gostei bastante do filme. Então, roteiro, elenco, o elenco é incrível. Figurino, tá tudo muito bom. Só que o objetivo desse vídeo não é falar do filme como uma mera espectadora, né? Isso vocês já sabem que eu gostei. Quando o filme saiu e eu vi o trailer, né? Trailer é uma coisa engraçada, porque ou ele pode fazer você achar que um filme muito bom é ruim, ou que um filme muito ruim é bom, né? E aí, assim, eu achei já bastante interessante, mas eu fiquei meio com o pé atrás por causa de uma frase que o trailer mostra, que é o Basil Brown falando pro filho da Edith que ele não é arqueólogo, ele é escavador. Aí eu já fiquei com medo, porque o que que acontece? É muito comum esses filmes a gente ir assistir achando que vai retratar a profissão corretamente e no final é uma mera caça ao tesouro. O cara não é arqueólogo, não é nada. Então quando ele fala que ele não é arqueólogo, ele não é escavador, fiquei sim com medo, vou admitir isso aqui. Mas aí o filme saiu e os arqueólogos enlouqueceram, né? Começou um monte de mensagem no WhatsApp do povo falando que o filme é bom, recomendando o filme. Aí eu fui, tá. Aí uma amiga minha fez uma postagem lá nos stories do Instagram dela, beijo Patrícia, falando um pouco sobre o filme. E aí eu perguntei um negócio pra ela, ela me esclareceu qual exatamente era a proposta do filme. E aí eu fui assistir. E olha, falando agora como arqueóloga, eu gostei bastante do filme, viu? É claro, né, o filme se passa no contexto da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra para 2021, gente, é claro que a arqueologia sofreu algumas mudanças. Toda a profissão, eu imagino que tenha sofrido mudanças, né? As coisas mudam, as coisas evoluem, ainda mais ciência, né? Se a gente descobre uma forma melhor de fazer uma coisa que a gente fazia antes, a gente vai, sim, modificar essa forma de fazer aquilo. É finalmente um filme em que a arqueologia não está atrelada a algo fantástico, sobrenatural ou a, por exemplo, o livro acontece muito. Em O Último Templário tem isso. A arqueologia associada a uma trama ali policial. E geralmente nessas tramas policiais que tem arqueologia envolvida, eles passam o filme inteiro tomando tiro, porrada, bomba, os arqueólogos fugindo do povo que quer roubar a relíquia deles, além do tesouro perdido. No final eles acham a relíquia e destroem a relíquia. Então assim, finalmente um filme que mostra a profissão da forma como ela é. Eu vou agora começar aqui a explicar os pontos que eu acho que no filme a gente pode explicar para vocês entenderem um pouco mais o que raios é arqueologia, o que tá correto nesse filme. Uma coisa que eu imagino que deva ser um pouco misteriosa para quem não é da área é como raios a gente acha um sítio arqueológico. Como é que um arqueólogo olha para um local e sabe que ali tem potencial para ter um sítio arqueológico ou tem um sítio arqueológico? Não é milagre, tá? A gente não tira isso da nossa cabeça, não é milagre, a gente não tem nenhum tipo de dom especial. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas ali no filme a Edith fala que ela e o marido gostavam bastante de arqueologia e que eles compraram aquele terreno por causa do sítio arqueológico que havia ali. O filme não entra muito mais em detalhes, mas provavelmente como ela e o marido já gostavam de arqueologia, eles já deveriam, através de livros que eles liam, mostra, né, no filme ela lendo alguns livros a respeito, eles já deveriam ter uma noção de como isso é identificado e também a Edith devia ter informações locais sobre sítios que já tinham parecidos com aquele próximo na região. E também, gente, ela até cita, no momento que ela fala que algumas meninas sentavam naquelas estruturas para poder engravidar. Então, lendas locais também podem ter influenciado ela e o marido. O filme não entra em detalhes, mas no caso da compra do terreno, pode ter sido isso. O Basil Brown fala logo de cara que ele não acha que aquele sítio seja viking, em si anglo-saxão. Como o filme não se aprofunda muito, e ele ainda não começou a escavar quando ele fala isso, parece que ele tirou essa informação do nada, né? Tipo, tá, anglo-saxão. Mas como é que a gente faz normalmente? Uma pesquisa arqueológica, envolvendo escavação ou não, ela começa com uma hipótese que o arqueólogo quer responder. Mesmo se no final da pesquisa ele não responda as questões iniciais dele,
Quando ele vai escavar um sítio, ele quer escavar um sítio de determinado tipo. Então vamos falar aqui de um sítio pré-histórico, aqui no Brasil um sítio pré-colonial. Como é que a gente sabe que uma determinada região tem sítio pré-colonial? Isso pode ser análise da paisagem, então tem locais que são propícios a ter ocupação humana. Isso foi algo que a gente descobriu ao longo de anos de disciplina. E no tempo do Basel, a arqueologia já estava um tempo aí também, então ele já tinha esse conhecimento. Às vezes, o local em volta já teve outras pesquisas ou áreas próximas, tem sítios daquele mesmo tipo, então a gente sabe que o potencial é alto, informações locais, enfim. É assim que a gente sabe que uma área tem potencial para ter um determinado tipo de sítio. Então, provavelmente, ali na região próxima à casa da Edith, ali naquela cidade, já haviam sítios anglo-saxões, ou o Basil Brown já viu estruturas daquele tipo, então ele já começa com a hipótese daquilo ser anglo-saxão por causa disso. O título do filme é A Escavação, mas eu preciso frisar aqui para vocês que a arqueologia não é só isso. E escavação, gente, não se resume a cavar buraco à toa no meio do mato. A gente não sai cavando buraco igual doido ou simplesmente retirando as coisas de lá de qualquer jeito. Como o filme mostra muito bem, a gente tem métodos e técnicas que a gente aplica ali. Porque o que acontece? O negócio tá enterrado, né? O vestígio arqueológico tá enterrado. Quando a gente escavar aquilo ali, vocês concordam comigo que a gente vai retirar aquilo ali do contexto onde eles estavam? Então, a gente precisa anotar todas as informações que a gente tá vendo ali ao longo da escavação. Então, desde informações sobre como está o solo, até informações sobre como os vestígios estão ali dispostos, porque essa informação vai se perder. Então, tudo precisa ser rigorosamente anotado e fotografado, porque uma vez que a gente retirou aquilo dali, essa informação não vai voltar mais. A gente até tem uma frase que a gente repete muito na arqueologia, que é escavar é destruir, e é exatamente isso. Então, a gente está lidando com informação, então a gente precisa ter muito cuidado com essa informação. Então, tudo é rigorosamente anotado, medido, fotografado, para a gente poder ter essa informação quando a gente for analisar aqueles vestígios, aqueles artefatos arqueológicos em laboratório. Por esse filme dá para ter uma ideia muito boa, volto a repetir aqui, de como é uma escavação arqueológica real. Então, no começo do filme, quando ele bate lá no primeiro monte que ele vai escavar, um prego de um lado, que a gente chama de piquete, outro piquete do outro lado, e passa um barbante na estrutura para aquilo ali guiar a escavação dele, a gente também faz algo muito parecido com aquilo. Eu não sei se vocês repararam, em algum momento lá ele passa as anotações dele para um outro colega. Aquelas anotações ali ele não fez porque ele quis, porque ele queria ter um diário, porque ele queria registrar. Não. Lembram quando eu falei que a gente está trabalhando com informação e que a gente não pode perder essa informação? Aquilo ali é o caderno de campo dele. Mostra lá um dos personagens fotografando a escavação. Por mais que mais pra frente a gente veja uma cena com as fotos, né, reveladas e tenha mais foto de gente, principalmente da menina, do que qualquer outra coisa, a gente fotografa sim a equipe, é importante ter um registro da equipe trabalhando, mas a gente fotografa também a escavação. Então, a gente tira foto das coisas como elas estão dispostas ali. Porque, de novo, é informação, tudo precisa ser registrado. Quer forma melhor de registrar as coisas do que anotando e fotografando? Em determinado momento lá mostram eles coletando grama em locais próximos aonde eles estão escavando, colocando essa grama em bandejas e depositando os artefatos em cima. A gente faz isso também, não com grama, mas a gente coloca esses artefatos em bandejas e eles precisam... A gente usa um material especial para colocar no fundo da bandeja para que eles não se movimentem, não se fragmentem, para levar para o laboratório. Geralmente no final da escavação a gente faz isso com outras coisas, a gente não leva a bandeja aberta, mas em laboratório é bem próximo daquilo ali que eles fazem. Uma coisa ali que não está muito real é o grau de limpeza que os artefatos saem da terra. Não sai tão limpo daquele jeito, tá? Ali tem uma hora que mostra algumas coisas ali que parece que o negócio foi lavado. E não é bem assim.
né? Vamos pensar bem. A coisa está enterrada. Às vezes está milhares de anos enterrada. Então a terra fica incrustada ali mesmo. Às vezes, dependendo do tipo de artefato, é bem difícil retirar. Uma vez eu analisei em laboratório um pote de pedra que foi escavado por uma outra pessoa. A terra entrou dentro dele e ela ficou muito dura. Então eu imagino que eles não retiraram lá, porque eles não conseguiram, outra porque se a pedra tivesse frágil, poderia quebrar. Então eles optaram por levar com a terra para o laboratório. E eu tive que fazer limpeza. O que eu tive que fazer? Molhar, colocar, encher o pote assim, até onde dava, né? Porque ele estava fragmentado, de água e muito delicadamente retirando essa terra. Por que eu fiz isso devagar? Porque se ele estava enterrado. Se eu usasse muita força, eu poderia quebrar aquilo ali. Então, eu fui o mais delicada possível. Então, ali no filme, os artefatos estão bem limpinhos. É claro, eu nunca escavei, ali eles estão escavando um contexto anglo-saxão. Então, eles tinham potes de ouro, por exemplo. Mas não sai tão limpo daquele jeito, tá? Outra coisa que tá bem real, em vários momentos mostram eles protegendo a escavação. Primeiro é quando chove, todas as vezes que chove, eles vão lá tampar o barco com uma lona, e eu não preciso nem dizer, né? O negócio é madeira, é frágil, precisa ser tampado. Em um determinado momento mostra até a escavação alagada. Eu nunca tive a experiência traumática de ter uma escavação em que eu estava participando ser alagada. Mas eu conheço colegas que já tiveram que fazer a mesma coisa que ele faz ali, que é esvaziar a escavação. E no final, quando eles precisam interromper a escavação por causa da guerra, mostra lá ele cobrindo, né, protegendo ali com grama, colocando uma lona por cima e depois cobrindo novamente de terra. A gente faz isso, a gente não deixa nenhuma escavação aberta. Toda vez que a gente vai interromper uma escavação, a gente tampa ela. Aí existem várias formas de tampar, mas ele ali escolhe uma forma de tampar, ele tampa, né, ele protege ali aquele vestígio, porque, né, se jogar só terra por cima, vai ter que fazer tudo de novo, né? Ninguém quer trabalhar 2 vezes aqui. E aí depois é só retirar aquilo ali e retomar. Então a gente faz isso também. Muita gente, eu não sei em que momento isso foi instituído, acha que a gente escava absolutamente tudo com pincel. Gente, o nome é escavação, não varreção. Vamos parar para pensar um pouco. Se a gente fosse, vamos lá, um navio daquele tamanho ali que mostra. Se eles fossem escavar tudo com pincel, ia demorar, né? Ia demorar bastante. Só para evidenciar o barco, então, nem se fala. A gente usa, sim, pincel, mas a gente usa outros instrumentos também, que inclusive o filme mostra. Alguns que eu identifiquei, e aqui eu vou pedir licença para colar para não esquecer de nenhum, foram colher de pedreiro, e inclusive a colher de pedreiro, ela é um dos nossos principais instrumentos. Algumas marcas, inclusive, desse tipo de instrumento para construção, desenvolveram colheres específicas para arqueólogos, porque ela tem uma ponta diferente. E assim, tem arqueólogos que a colher, da maioria inclusive, a colher é quase de estimação. Balde mesmo, para ir jogando a terra, vai escavando, pá de lixo, carrinho de mão, enxada. Em um determinado momento, a gente consegue ver uma ripa de madeira pintada de preto e branco. O que é aquilo ali? É uma espécie de escala que a gente utiliza para fotografar. Aquilo ali é ótimo. Em outro determinado momento, foca numa espécie de quadro de madeira com uma grade de metal quadriculada. A gente usa aquilo ali para desenhar. Num determinado momento, lá no início da escavação, mostra o filho da Edith correndo em cima de um dos montes. Gente, isso não se faz, não se corre em sítio arqueológico. Se isso fosse uma escavação real, na hora que a equipe visse aquele menino correndo, todo mundo ia gritar: não corre no sítio! Não se corre em sítio arqueológico. E também, uma coisa que o filme é bem real nessa parte, em mostrar, no contexto da escavação, quando o cara lá do Museu Britânico chega, ele fala: a partir de agora, ninguém entra dentro do navio, ninguém pode encostar no chão. E aí, mais pra frente, a gente vê alguns deles deitados em tábuas de madeira que estão meio suspensas. Aquilo ali é bem condizente com a realidade.
a gente evita ao máximo entrar dentro da escavação. A gente só entra pisando em tábuas de madeira e quando não tem mais jeito, assim, quando tá muito fundo. Enfim, é uma coisa que não é tão real ali, é que geralmente os espaços nos quais a gente tem que se contorcer, porque ele mostra muito bem o cara escavando assim, né, pendurado, eles são bem menores e às vezes os contorcionismos também são maiores, né, porque às vezes inclusive tem mais gente tentando se acomodar num espaço pequeno, sabe? Não é tão espaçado ali. Aquele tipo de vestígio dá pra, né, espaçar mais eles. Mas geralmente a gente tá tudo amontoado, às vezes num espaço pequeno, um numa posição mais esdrúxula do que a outra. Gente, eu já fiquei com dor nas costas, porque tinha muito tempo que eu não tinha escavado e eu tava ficando muito tempo numa mesma posição, num espaço pequeno, e na hora que eu precisava levantar, eu precisava me contorcer para conseguir sair dali sem encostar em nada. Então, nossa realidade é um pouco mais contorcionista do que aquela. Não que a gente seja contorcionistas, mas, né? Uma coisa que não condiz com a realidade é o grau de limpeza dos arqueólogos. As roupas, gente, que eles usam ali são condizentes com a época, tá? São bem pesadas. Hoje em dia a gente utiliza roupas bem mais leves, que dão mais mobilidade, e nenhuma arqueóloga escava de saia, que a gente não é doida. Mas no final, quando eles terminam o dia de escavação, eles estão muito limpinhos. A nossa realidade dos arqueólogos no final de um dia de escavação é bem mais encardida do que aquilo ali, tá? Não se iludam. É claro que da época que o filme retrata para hoje, muita coisa mudou na arqueologia. Além das roupas, porque Deus me livre de ir para campo de saia e terno e gravata, a própria forma como a disciplina se entende enquanto tal sofreu algumas modificações, e a forma como os sítios arqueológicos são tratados também mudou. Aquilo que a Edith faz, que ela diz que fez, né, no começo do filme, que ela diz que ela e o marido compraram a propriedade porque eles sabiam que tinha um sítio arqueológico e eles tinham a intenção de explorá-lo, jamais seria permitido hoje em dia. Não da forma como acontece ali. Ao longo do filme, é a Edith que toma as decisões, por exemplo, de qual monte vai ser escavado, onde os vestígios encontrados vão ficar armazenados. Ela age e eles tratam ela como a dona do sítio e a dona dos vestígios. Gente, hoje em dia isso não é mais assim, tá? Se você achar um sítio arqueológico no quintal da sua casa, como ali é o quintal da casa dela, é um quintal enorme que a gente gostaria de ter, mas é o quintal, você não é dono do sítio arqueológico e dos vestígios. Sabe aquele conceito de patrimônio da humanidade, patrimônio da nação? Então, ele é, por exemplo, se você achar um sítio arqueológico, se eu achar um sítio arqueológico aqui no quintal da minha casa, ele não é meu. Eu não posso explorar esse sítio arqueológico economicamente. Eu não posso agir como se eu fosse a dona desse sítio. Não sou eu que vou decidir o que fazer com esse sítio. Se vier uma equipe de arqueólogos aqui trabalhar, vamos aqui desconsiderar que eu sou arqueóloga, né? Não sou eu que vou decidir o que vai fazer, para qual instituição que esse material vai. Não sou eu não sou. Esse sítio arqueológico, ele não é propriedade privada minha, tá? Raíssa, então o que eu faço se eu achar um sítio arqueológico na minha casa? Ele é meu? Não. Vou ser retirado da minha casa por causa do sítio arqueológico? Também não. Calma, vamos ter calma. Aqui no Brasil, você achou um sítio arqueológico no quintal da sua casa ou em qualquer outro lugar, mas vamos focar aqui no quintal da casa. O que você faz? Entra em contato com o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eles vão te ajudar, eles vão te explicar o que fazer, eles vão saber te orientar. Eles são as pessoas adequadas para orientar vocês. Tem arqueólogos no IPHAN. Vou deixar aqui embaixo o link do IPHAN, vou deixar na página em que tem explicando onde estão todos os escritórios do IPHAN de cada região, para você ali, de acordo com o local onde você mora, você clicar e descobrir onde tem o escritório do IPHAN mais próximo e ter ali o contato dele, tá? Mas é isso. Achou um sítio arqueológico?
liga pro IFAM. Dos comentários sobre arqueologia, gente, eu acho que eu já falei todos, pelo menos os principais pontos que eu anotei ali quando eu tava assistindo o filme, para vocês conseguirem entender mesmo o que tá acontecendo ali. Mas a minha intenção com esse vídeo é, no momento em que vocês pensarem em arqueologia, alguém falar para vocês de arqueologia, esse filme vir na cabeça de vocês como referência, não Lara Croft ou Indiana Jones. Inclusive, a minha ideia é mais pra frente falar desses dois filmes nesse quadro, mas eu imagino que neles vai ter provavelmente muito mais coisa errada do que certa. Mas, você sabendo que esse filme aborda, vocês vão conseguir utilizar ele de guia para entender um pouco mais o que raios é arqueologia. E é muito legal, viu? A Escavação é um filme baseado em fatos reais, mas como eu falei no começo desse vídeo, eles inseriram alguns elementos ficcionais para dar mais dramaticidade para a história. Por exemplo, não há qualquer indício de que o Basil Brown e o chefe lá do Museu Britânico que vem para a escavação tenham tido qualquer tipo de rixa, como o filme mostra. Os relatos indicam que eles eram até bem cordiais e respeitosos uns com os outros. A Edith, ela era mais velha e não mais nova que o Basil, como o filme mostra. E o personagem Rory Lomax, que é o sobrinho da Edith, ele é um personagem inteiramente fictício. O tempo de duração da escavação também foi alterado. No filme, tudo acontece em uma única temporada, em 1939, eu tô colando aqui para não esquecer de falar os meses. Mas, na verdade, o Basil Brown trabalhou na escavação de junho a agosto de 1938 e retornou novamente em maio de 1939. Algumas peças chegaram a ser expostas no museu local, aquele mesmo museu lá que mostra no filme. Aí o Museu Britânico foi informado e assumiu a escavação. Uma coisa que o filme cita ali no final e que aconteceu de fato durante a Segunda Guerra com vários museus e bibliotecas é que, para proteger artefatos arqueológicos, obras de artes e alguns livros, para proteger que eles fossem destruídos e perdidos durante bombardeios da Segunda Guerra, eles embalaram tudo isso, os museus, bibliotecas embalaram tudo isso e colocaram, esconderam no subsolo. No caso da Inglaterra, foram usados os túneis do metrô. Bom, gente, esse vídeo já deve estar gigante porque eu não consigo calar minha boca quando eu falo de arqueologia para os outros. Mas eu acho que os pontos principais que eu queria elencar aqui foram esses. Se tiver ficado ainda alguma dúvida, se apareceu alguma coisa lá que vocês não entenderam, algum interesse específico sobre arqueologia que o filme mostrou e vocês querem saber um pouco mais, deixem sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder um pouco sobre. E aos meus colegas arqueólogos que porventura venham assistir esse vídeo, se vocês assistiram o filme e tem algum ponto aqui que eu não lembrei de falar e que vocês acham importante, fiquem à vontade para fazer isso nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.